Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é porque eu estava rolando pela página do meu YouTube e apareceu um vídeo cujo título era Por que a filosofia parou de tentar provar Deus? E durante esse vídeo eu encontrei uma série de afirmações que eu discordo profundamente, e como o cara do vídeo parecia bem educado e durante muitas vezes até convidou o público dele a comentar o que achou do vídeo, ou se concordava e discordava, eu também me senti convidado a responder. E justamente o que me incomodou de início durante esse vídeo foi o título, inclusive foi o que me instigou a assisti-lo. E o título era justamente esse: Por que a filosofia parou de tentar provar Deus? O motivo de ter me incomodado é porque esse título, não sei se é uma impressão que deu só pra mim, mas parece que ele desconsidera que os argumentos propostos para provar a existência de Deus não foram postos por uma necessidade superficial da fé. E é justamente isso que essa proposição parece sugerir, porque essa palavra tentativa me inclina a favor desse pensamento. Ele justamente parece desconsiderar que esses argumentos decorreram de dezenas de silogismos lógicos, metafísicos, ontológicos e, em alguns casos, até matemáticos, como no caso de Gödel. E é justamente por isso que me incomodou, porque parece que ele pega todos os argumentos lógicos de Gödel, Plantinga, argumentos ontológicos e metafísicos, como de Tomás de Aquino, Anselmo, Descartes, Agostinho, e coloca tudo no mesmo pacote como: uau, eu sou um filósofo e preciso justificar minha crença, porque a filosofia não permitiria uma crença sem uma justificativa, sem uma causa suficiente. Então é por isso que esse título me incomodou, porque parece uma espécie de desrespeito com os pensadores. Não estou dizendo que o cara do vídeo pense isso. Provavelmente ele não pensa, inclusive, até porque ele é doutor em filosofia, e esse pensamento seria demasiado tolo. E certamente alguém de filosofia não seria ignorante nesse ponto, né? Se eu identifiquei, certamente o cara identificou também. O segundo ponto que eu separei para comentar foi quando ele comenta sobre o argumento de Santo Anselmo. De fato, não é um argumento que eu tenho tanta propriedade para falar, porque eu não me aprofundei nele com tanta rigorosidade. Mas o que eu vi foi o Luca Almeida, que provavelmente vocês conhecem, que eu particularmente considero o maior tomista do Brasil. Sei que com certeza ele não iria aderir a esse título, mas de fato, eu particularmente não conheço nenhum tomista no Brasil que seja tão inteligente quanto ele. Eu colocaria esse título, esse cargo, nas costas dele. Mas enfim, ele comentou que inicialmente, quando ele estudou o argumento de Santo Anselmo, ele classificou ele como um argumento subestimado, por mais que ele não houvesse concordado. E por mais que eu também não concordo, porque quando Anselmo fala que se pode imaginar um ser maximamente grande, parece que ele vai direto para a conclusão de que se intelige a essência de Deus. E se está se inteligendo a essência de Deus, certamente ele deve existir. Mas isso parece ser um salto que eu não consigo conceber. Eu não consigo ver. Não consigo ver de fato. Parece um salto ilógico mesmo. Não sei se seria esse exatamente o argumento que ele deu. Não sei se estaria errado em minha análise. Mas eu tenho essa impressão. Tenho essa impressão de fato. Mas de fato, eu não poderia me aprofundar com tanta rigidez nesse tópico. Mas outro ponto que o Luca Almeida comenta, que eu acho interessante ressaltar, é que quanto mais se estuda esse argumento, mais se percebe como que ele é subestimado. E de fato, também tenho um pouco dessa impressão. Cada vez que eu retomo ele, eu percebo que ele parece ser mais profundo do que da última vez que eu vi. Então por isso eu prefiro não comentar tanto, só citei por citar mesmo. O próximo tópico que eu comentei é que quando ele cita que durante a Idade Média a prova para a existência de Deus não era um problema, era mais uma espécie de exercício. E aqui eu tendo a concordar com ele.
Não sei porque que eu tô bocejando tanto. Enfim, aqui eu tendo a concordar com ele, de fato. Eu acho que é o único ponto do vídeo que eu separei que eu concordo, porque, de fato, durante a Idade Média, a existência de Deus ela parecia ser mais uma espécie de axioma, uma espécie de premissa, que não era debatida justamente pelo ateísmo ser pouquíssimo difundido. E provavelmente já existiam essa noção da argumentação a favor da prova de Deus desde a patrística. Então por isso que eu creio que a existência de Deus não fosse um problema. Não classificaria exatamente como um exercício, até porque, novamente, como eu disse no início, esses argumentos a favor da existência de Deus parecem ter sido mais conclusões de silogismos honestos e não por necessidade. Então, acho que colocar como exercício estaria classificando de forma errada também. Não classificaria como exercício. Mas, de fato, não colocaria como... Não parece ter sido um problema na Idade Média, a existência de Deus. O próximo tópico que eu comentei, que eu separei no caso, eu achei bem absurdo de fato, foi quando ele diz que foi o Tomás de Aquino que compilou as provas da existência de Deus. E certamente esse é o ponto mais absurdo do vídeo, porque falar que Tomás de Aquino compilou as provas que vieram anteriormente, e no final do vídeo, posteriormente ele até comenta, Tomás de Aquino pegou a prova de Aristóteles, depois pegou a prova do design inteligente, do teleológica, depois pegou do Santo Anselmo. Isso é absurdo, porque ele nem concordava com o argumento do Santo Anselmo. Foi o próprio Tomás de Aquino que criou a noção de a priori e a posteriori. Então ele falar que Tomás de Aquino pegou o argumento do Santo Anselmo não faz nem sentido. Talvez ele esteja se referindo a... Talvez ele esteja se referindo à terceira via e falando que é o argumento de Santo Anselmo, mas isso simplesmente é falso, porque são argumentos diferentes. Então, eu simplesmente não entendi o que ele fala. Não entendi por que ele fala isso, no caso, porque a terceira via fala em relação à contingência do universo e como isso levaria à conclusão de que precisa haver um ser necessário. E o argumento de Santo Anselmo é outro, é sobre como imaginar um ser maximamente perfeito leva a concluir que esse ser existe. Então são simplesmente argumentos diferentes. Não entendi por que ele afirma isso. Depois ele volta dizendo que na Idade Média, de fato, o problema não era sobre a existência de Deus ou não, e sim sobre as propriedades de Deus, o que está correto, de fato, parece ser... outro ponto que eu concordo, mas não é muito separado do outro. E de fato, o que era debatido não era sobre a existência de Deus, sim sobre... Não a natureza também, porque a natureza de Deus seria... não seria inteligível, né? E creio que isso seja consenso em praticamente todos os filósofos medievais, mas sim, de fato, era debates sobre Deus e não sobre a existência ou não de Deus. Ele afirma também que existia um debate se a fé era maior ou não que a razão, o que certamente é falso. Não pode existir no cristianismo um filósofo que pense que a razão é maior do que a fé. Isso seria absurdo e talvez... seria absurdo e muito provavelmente herege em muitos pontos, porque parece negar Cara, eu me esqueci qual que era um axioma cristão que se seguia. A depravação total, exatamente. Parece negar a depravação total em tantos aspectos, afirmar que a razão é maior que a fé. Então por isso é absurdo. E outra afirmação errada. Depois ele cita Kant para afirmar, para fazer uma espécie de crítica à metafísica. Não exatamente ele critica a metafísica, mas no rumo do vídeo ele acaba citando Kant. E Kant, sem gerar essa polêmica em relação à metafísica, é praticamente impossível haver essa dinâmica de citar Kant e não citar crítica da razão pura. E ele afirma que algo que está além do sensível não pode ser provado, justamente por não poder ser atestado. Então ele leva a concluir que só pode ser provado e concluído aquilo que está no mundo sensível. E bom, por mais que eu tenha estudado Kant com uma razoável até profundidade até, eu não vou ser mentiroso e dizer que eu li as obras de Kant. Eu de fato não li. Não as obras escritas por Kant, sim, eu li mais autores externos que comentavam sobre Kant, mas isso parece estar bem longe da posição que o Kant defendia, que aquilo que está além do sensível não pode ser provado, porque isso levaria a uma espécie de materialismo ingênuo e bem extremo. Porque eu vou dar, por exemplo, a matemática. Vou dar matemática, justamente, a abstração da categoria quantitativa dos entes, e eu posso usar dessa matemática, que está além do sensível, para concluir verdades. Então eu posso dizer, por exemplo, x mais 2 é igual a 5, posso concluir que x é igual a 5. E, novamente, isso tá além
Isso está além do sensível e pode ser concluído de modo indubitável. Não estou dizendo que a matemática prova a veracidade da metafísica. Talvez sim, talvez algum pensador defenda isso, não sei, mas não é exatamente esse meu ponto. Meu ponto é só provar que existem coisas além do sensível que podem ser provadas, pode ser concluído como verdadeiro. E ele fala que com o passar dos séculos, a existência de Deus vai sendo jogada para o âmbito somente da fé e vai parar de ser debatida. E isso é triste, de fato. É triste as pessoas pararem de debater a existência de Deus e jogarem para o âmbito da fé. O principal pensador que vem na minha mente quando falo sobre isso é Kierkegaard, que fala sobre o salto de fé, que mostra de modo bem explícito que a crença de Deus tem que vir para um salto de fé. Eu acho triste isso, de fato. Eu acredito que a existência de Deus ela tem que ser debatida. Existem diversas provas e de fato, eu como cristão, eu adero a existência de... Não sei se adero tá correto, não sei. Mas eu sou adepto da existência de Deus de um modo quase axiomático, mas eu sou honesto em relação à veracidade ou não das provas. Então eu posso crer na existência de Deus e admitir que uma prova é falsa ou verdadeira. Como, por exemplo, a prova de Descartes, que eu acho de longe a mais fraquíssima. Descartes, honestamente, eu acho um filósofo bem fraco, sem querer desrespeitá-lo, obviamente. Mas eu conseguiria facilmente admitir, se alguém me provasse, pelo menos, o erro em alguma prova da existência de Deus que eu creio, como nas tomistas, por exemplo, nas vias tomistas, por exemplo, e mesmo assim continuar crendo na existência de Deus. Acho que isso é uma boa distinção entre aquela revelação sobre a fé e a revelação e a razão natural. E ele também dá um argumento, ele cita aqui, ele fala tentando meio que apaziguar, né, porque ele é um cara bem educado, do vídeo inteiro, ele mostra bastante... Não consegui identificar se ele é teísta ou ateísta, mas ele ele trata com bastante educação essa questão. E ele também afirma que se fosse provado de modo apodítico a existência de Deus, iria se acabar a fé. Ele até dá um argumento: se eu pego esse iPhone e provo que é um iPhone, você deixa de ter fé que é um iPhone, porque foi provado. Só que aqui, ele tá corretíssimo, e ele não vê o problema em ele estar correto. Porque, justamente, a existência de Deus nunca foi uma questão da revelação. A existência de Deus sempre foi algo possível pela razão natural. E qualquer um que tenha conhecimento da distinção que havia ocorrido na Idade Média, e talvez até na patrística, muito provavelmente na patrística, e creio que até mesmo na própria Bíblia, nas próprias Escrituras, já seja possível ver essa distinção. Mas enfim, qualquer um que tenha conhecimento dessa distinção pode saber que a existência de Deus não é algo da revelação, e sim algo da razão natural. Explicando rapidamente o que é essa distinção, crê-se no cristianismo que existe as questões reveladas e as questões da razão natural. As questões da revelação, certamente, são aquelas que não podem ser demonstradas, não podem ser demonstradas mesmo, como, por exemplo, os milagres, como, por exemplo, a Trindade. Não sei se a Trindade exatamente iria caber aqui, porque eu já vi pessoas tentando explicar de modo racional a Trindade. Não sei se conseguiram esse objetivo com êxito ou se falharam. Mas imaginando que falharam, seria uma questão da revelação. Mas enfim, nessa questão da revelação tá os milagres, tá a divindade de Cristo e etc. Entre as questões da razão natural, tá justamente aquelas que podem ser provadas pela razão, sem necessariamente recorrer à fé, como por exemplo a existência de Deus ou a imortalidade da alma. Certamente alguns vão falar que a imortalidade da alma não pode ser provada, mas eu creio que é. Justamente pelos argumentos que Tomás de Aquino deu no comentário do De Anima sobre a subsistência da alma, sobre a operação que ela opera por si, etc. Não me aprofundei muito também, eu li de modo superficial, até porque durante a leitura do De Anima eu percebi que eu precisava ler o Organon. Então eu abandonei o De Anima e fui pro Organon. Mas enfim, ele falou que essas questões deixaram de ser interessantes para a filosofia, e de fato, parece que deixou de ser interessante, porque a questão do debate da existência de Deus foi cada vez perdendo mais espaço para outras questões. E se parar para pensar, hoje são poucos os filósofos que realmente deram argumentos para a existência de Deus, em comparado com antigamente.
na minha cabeça, os únicos que vêm agora, contemporâneos, que tentaram provar a existência de Deus, foi o Platinga e o Kurt Gödel, né? São os únicos que vêm à minha mente. E ele diz que para alguém aprofundado em filosofia não vai debater a existência de Deus e não vai se importar com isso. Eu achei bem errado esse comentário, porque ele não se aprofunda, porque talvez por conta que ele tinha argumentado anteriormente que a existência só não é muito da fé, mas isso novamente está errado por conta da distinção que eu expliquei anteriormente também. Então, eu achei incorreto ele ter feito essa afirmação sem ter justificado. E o que eu ia comentar antes sobre Descartes, que eu lembrei agora, comentei antes sobre Descartes. Enfim, é porque eu acho o argumento dele fraco. No início do vídeo eu critiquei ele ter usado o título "Tentou provar a essência de Deus" e dito que isso desconsidera o trabalho de alguns filósofos. Eu de fato colocaria um pensador nessa categoria para associar com esse título, que seria René Descartes, justamente. Porque eu tive muito essa impressão enquanto eu li as Meditações Metafísicas, que as conclusões dele foram muito de caráter ad hoc, que ele postulou que pegou poucas evidências de algo e usou isso para concluir aquilo que ele pretendia. E de fato, colocaria somente René Descartes nessa posição, porque eu tive essa impressão lendo ele. E tem muitos, a partir de alguns non-sectors, só algumas poucas evidências, ele conclui aquilo que ele planeja, como no caso Ciência de Deus e a Imortalidade da Alma. Se bem me lembro, o argumento que ele usa para a imortalidade da alma é que o corpo ele é mortal e ele é medível. A alma não é medível. Se conclui assim que a alma é imortal. Isso parece... Então, é um non-sector com um ad hoc bem feio, na minha opinião. E de fato, Descartes não é um filósofo que eu tenho muito apreço. Honestamente eu tinha, mas depois que eu li e estudei com mais profundidade, eu deixei de ter um pouco. Mas é basicamente esse o vídeo. Ele foi feito um pouco acelerado porque eu tava com um pouco de... senti um pouco falta de gravar vídeo aqui. E agora eu tenho que ir pra academia treinar também, porque hoje é dia de peito e tríceps. Muito obrigado por terem assistido e até mais.